Boa tarde, oitavo ano. Vamos juntos para mais uma aula de Química comigo, professora Sádiva. A nossa aula de hoje é referente ao dia 13 de agosto, a nossa quinta-feira. E nós iremos abordar, certo? O átomo, suas partículas e moléculas, ok? Então, eu falarei, para início de conversa com vocês, do modelo atômico mais estudado e que serve para explicar a maioria dos fenômenos físicos e químicos pelos quais a matéria passa, certo? Então, segundo esse modelo, a estrutura do átomo, no caso, apresenta basicamente duas regiões distintas, que são elas, ok? E apresento agora para vocês, ó. Certo? Nós temos aqui, ó, o núcleo, né? No átomo, de uma forma bem centralizada. Então, é uma região maciça, né, compactada, certo? E densa, que fica localizada aqui, ó, nessa região central do átomo, ok? O núcleo atômico é divisível, pois é constituído de duas partículas bem diferentes, ok? Então, nós temos aí os prótons, que são partículas carregadas positivamente, com carga relativa igual, né, a mais 1. Sua massa relativa também é de mais 1, ok? E o número de prótons existem no núcleo é chamado de número atômico, representado pela letra Z do nosso alfabeto, né? E o responsável pela diferenciação de um elemento químico de outro, ou seja, cada elemento químico, no caso aí, certo, é formado por um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico ou a mesma quantidade de prótons, ok? Nós temos também os nêutrons. Como o próprio nome indica, essas, né, são partículas neutras, isto é, não possuem carga elétrica. Assim, turma, os nêutrons, eles diminuem, no caso aí, a força de repulsão entre os prótons no núcleo, tendo em vista que cargas de mesmo sinal repelem-se, ok? Então, essas partículas subatômicas possuem a massa relativa praticamente igual à dos prótons, isto é, 1, certo? Mas, na realidade, a massa do nêutron, né, é um pouco maior que a do próton. Isso é interessante. Por que é interessante? Deixando bem claro para vocês. Se fosse o contrário, isto é, né, se os prótons fossem ligeiramente mais pesados do que os nêutrons, todos os prótons seriam transformados em nêutrons. Então, o resultado seria que, sem os prótons, os átomos não existiriam, ok? Então, vamos verificar aqui, ó. Nós temos aqui no núcleo, né? Então, nós temos aqui a existência dos prótons, como eu falei anteriormente, certo? E vou reforçar também, né? E dos nêutrons, tá bom? Que já foi aqui determinado, ó. Os prótons, carga positiva, onde tem esse sinalzinho de mais, e os nêutrons não tem carga, ok? Isso aqui, ó, está no núcleo, ok? Adiante, o próton, no caso aí, e o nêutron, certo? Eles são partículas 100.000 vezes menores do que o próprio átomo inteiro, que é aquela figura que vocês viram anteriormente, ok? Então, a massa do átomo é dada praticamente somente pelo número de prótons e nêutrons existentes no núcleo,
certo? Isso ocorre porque cada próton e cada nêutron são 1836 vezes maiores que um elétron. Então, por essa razão, turma, a massa dos elétrons, elas tornam-se insignificante, né, com relação aos prótons, certo? E aqui, reforçando a eletrosfera. Então, é uma região, certo? Periférica aqui ao redor, né, do núcleo, que fica na parte central, né, o núcleo atômico. Então, onde os elétrons, eles ficam girando aleatoriamente, certo? Em volta desse núcleo. Então, quando eu falo de elétrons, eu tenho que deixar claro para vocês que estes elétrons, eles foram as primeiras partículas subatômicas descobertas por Thomson, ok? Então, nesse caso aqui, são partículas carregadas, né, negativamente, cuja carga relativa é de -1, certo? Apesar de os elétrons serem negativos, o átomo, no estado fundamental e no estado neutro, né, pois ele, no caso aí, possui a mesma quantidade de elétrons e de prótons, certo? Isso significa que as cargas negativas dos elétrons anulam as cargas positivas dos prótons. Assim, o átomo ele fica neutro, ok? Então, quando os átomos eles realizam ligações químicas para formar substâncias simples ou para formar substâncias compostas, ok? Isso ocorre com os elétrons. Então, existe uma transferência ou um compartilhamento de elétrons entre dois ou mais átomos. Ah, professora, reforçando o que já foi estudado. Moléculas. Como são formadas moléculas? Então, os átomos, né, de uma molécula mantêm-se unidos graças às fortes ligações, como podemos perceber aqui nessa imagem, químicas criadas, né, quando os átomos compartilham elétrons entre si. Então, os elétrons, eles são encontrados isolados ou em pares, certo, turma? Nas camadas externas dos átomos. Ah, professora, mas quais são os tipos de moléculas? Nós temos as moléculas discretas, que são, no caso, as moléculas formadas por um número pequeno ou restrito de átomos, certo? Estão presentes no estado gasoso e também no estado condensado. E eu tenho as moléculas, no caso aí, gigante, que são as moléculas formadas por aglomerado de átomos, né? Ou íons, certo? Professora, o que é uma molécula mesmo, para poder reforçar? Molécula é um grupo de átomos, certo? De um mesmo elemento ou de elementos diferentes. Então, veja algum exemplo, só reforçando com vocês. H2O, molécula formada por dois elementos diferentes, no caso, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Certo, turma? Então, essa foi a nossa aula. Deixo registrado aqui para vocês um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, tá certo? Assistam as videoaulas, tá bom? Anotem alguma dúvida que venha a surgir, tá bom? E no plantão de quinta-feira, nos encontraremos, né, para reforçar, né, e retirar, né,
reforçar os assuntos e retirar quaisquer dúvidas que surjam, né? Que venham aí a aparecer, deixando a interrogação na memória de vocês. Ok, turma? Então, bons estudos, ok? E até o nosso próximo encontro, certo, turma? Um abraço a todos.